Seja bem-vindo ao canal Física com Bié. Eu sou Bié, estou licenciando em Ensino de Física. E neste vídeo aqui nós vamos dar continuidade na resolução do exame da 12ª classe 2021. Então, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo que formos a postar aqui no canal. Lembrando que já resolvemos a primeira parte, que foi de 1 a número 7. Vou deixar o link aqui na descrição. Ok. Lembrando que você precisa ter uma máquina de lado para poder me ajudar nos cálculos. Ok, vamos a isso. Seguinte, o gráfico representa a variação da intensidade da força F em função do tempo. Qual é em unidades do SI o impulso da força no intervalo de 0 a 15 segundos? Percebe? Então, nos deram aqui, mais uma vez, uma figura que era impulso. Então, o que é que nós sabemos sobre impulso? Sabemos que impulso é igual ao quê? A força vezes o tempo. Mas neste caso, nos deram uma figura. Então, impulso será igual à área desta figura. Que figura é esta? É um trapézio. Então, logo, o impulso será igual ao quê? À área do trapézio. A área desse trapézio é aqui. Percebe? Nós sabemos que a área do trapézio é o quê? Sabemos que é base maior mais base menor sobre 2 vezes o que? A altura. É a área do trapézio. Então, vamos a isso. Vamos dizer o quê? Qual é a base maior? A base maior é esta aqui. Consegue ver? É de 0 a 15. Então, vamos colocar aqui. 15 é a base maior. Mais base menor é 8. Consegue ver? Base maior, base menor. Sobre 2 vezes a altura. A altura aqui é 15. Consegue ver, né? A altura é 15. Então, vamos colocar aqui vezes 15. Então, isto vai nos dar, calculando isto, eu já disse, tem que ter máquina ali, vai nos dar 172,5 Newton por segundo. Percebe? Então, este é o valor do impulso, que corresponde à opção A. Percebe? Então, número 9. Qual é, em metros por segundo, o valor da velocidade de um objeto de 0,5 kg que cai a partir do repouso, de uma altura igual a 5 metros do solo? Então, o que é que nós vamos fazer? Vamos dizer que velocidade, nós sabemos que velocidade é igual ao quê? Vamos fechar isto. Velocidade, né? E queda livre isto. Velocidade tem que ser igual ao quê? A raiz quadrada de 2 vezes h sobre gravidade. Logo, ficamos com velocidade tem que ser igual a raiz quadrada de 2 vezes. H é de quanto? É de 5 metros. Vezes a gravidade, disseram que para usar 10 metros por segundo ao quadrado. Então, colocando isto na máquina, vai nos dar a velocidade será igual a raiz quadrada de 100, que será igual a 10 metros por segundo. Percebe? Este aqui é número 8. Este aqui é 7. Este aqui é 8. Não. Este aqui é 9. Este aqui é 9. Este aqui é 8. Percebe? Este é número 9. Este aqui é número 8. Percebe? Então vamos para o próximo número. Qualquer dúvida que tiver, deixa aqui na descrição. O número 10 diz o seguinte. A figura representa dois objetos idênticos de massa M1 igual a M2 igual a M, que colidem frontalmente e, após a colisão, movem-se juntos. Qual é, em metros por segundo, a velocidade do conjunto após a colisão? Ok, vamos deixar esse número aqui para si, né? Para poder resolver também. Resolver um pouco, né? Dar uma pequena investigada ali, dar uma olhada nos seus cadernos e resolve esse número, deixa a opção certa aqui na descrição. Qualquer dúvida também que tiver sobre esse número, é só dizer aqui na descrição. 11. Duas cargas elétricas no vácuo, separadas por 0,05 metro uma da outra, sofrem uma ação de uma força de repulsão. Sabendo que Q1 é igual a 10 vezes 10 elevado a menos 6 coulomb,
que é 2 é igual a 2 vezes 10 elevado a menos 6 coulomb. Qual é, em Newton, o valor dessa força? Temos que usar a constante igual a 9 vezes 10 elevado a 9 Newton vezes metros quadrado vezes o coulomb ao quadrado. Ok. Vamos a isso. Já tiramos aqui os dados. Pedido, eles querem a força. O que nós sabemos sobre a força de Coulomb? Nós sabemos que força é igual a constante sobre carga 1, módulo de carga 1, vezes o que? Módulo de carga 2, sobre distância ao quadrado. Percebe? Então ficamos com F será igual ao quê? A 9 vezes 10 elevado 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 a menos 6. Consegue prestar atenção? Vezes 2 vezes 10 elevado a menos 6. Este é o valor de carga 2, este é o valor de carga 1, este é o valor da constante. Sobre o quê? 0,05, isto ao quadrado, porque é a distância. Então ficaremos com F será igual, eu já disse, você tem que ter ali máquina. Calculando isto, né, vai nos dar 180 vezes 10 elevado a menos 3. Porque temos 9 menos 6 vai dar menos 3. Aliás, vai dar 3 positivo. Menos 6 vai dar menos 3. E 9 vezes 10 vezes 2 vai dar 180. Sobre o quê? 0,025 ao quadrado, isto vai nos dar 25 vezes 10 elevado a menos 4. Percebe? Então, calculando isto, vai nos dar quanto? 7,2 vezes 10 elevado a 1. Por quê? Temos 180 dividido por 25 vai dar 7,2. Menos 3 mais o 4 vai nos dar mais 1. Então, isto aqui logo nós podemos colocar assim. 72 Newton. 72 Newton. Percebe? Logo, a opção certa é B. A opção certa é B. A opção certa é B. Ok, o número 12 diz o seguinte. Qual é, em Newton por Coulomb, o valor do campo elétrico criado por uma carga elétrica de Q igual a 3 vezes 10 elevado a menos 6, que dista 0,3 metros de ponto P, né? Já nos deram a constante ali, que é de 9 vezes 10 elevado a 9. Ok, o que nós temos que fazer? Sempre, primeiro, temos que tirar os dados. Temos aqui os dados e temos aqui o pedido, que era em campo elétrico. O que nós sabemos sobre campo elétrico? Nós sabemos que campo elétrico é igual ao quê? A constante vezes a carga sobre a distância ao quadrado. Então, logo, é só substituir. Ficamos com o quê? Com 9 vezes 10 elevado a 9 é o valor da constante, vezes 3 vezes 10 elevado a menos 6 é o valor da carga, sobre 0,3, isto ao quadrado. Percebe? Então, nosso campo elétrico será igual a quanto? 9 vezes 3, isto vai nos dar 27 vezes 10, 9 menos 6 vai nos dar 3. Lembrando que aqui nos expoentes nós estamos a somar. 9 mais o menos 6. Percebe? Então, logo, ficamos com 9 menos 6. Que isto aqui vai nos dar quanto? 3. Percebe? A questão dos expoentes. Ok. Não, ficamos com o quê? 0,3 ao quadrado. Isto vai nos dar 9 vezes 10 elevado a menos 2. Percebe? Então, eu já disse, você tem que ter máquina ali. Ficamos com o quê? Com... precisamos de campo elétrico, né? Campo elétrico será igual a 27 por 9, dá 3 vezes 10. 3. Aqui já estamos a fazer o quê? Estamos a subtrair. Ficamos com 3 menos o menos 2. Percebe? Então, logo, isto aqui nos dá quanto? 3 mais 2, que vai nos dar 5.
Percebe? Essas continhas aqui. 5. Então, logo, a opção certa, podemos olhar aqui que a opção certa é C. A opção certa é C. Ok, mais uma vez, número 13. Fica como um exercício para si, né? Qualquer dúvida, deixa aqui na descrição. Consegues ver aqui a aplicação da mesma forma. É só modificar um pouco a forma, né? Porque aqui já querem a carga, percebe? E deram este gráfico aqui. Consegue perceber? Eles dizem, o gráfico representa a intensidade do campo elétrico originado por uma carga pontual fixa no vácuo em função da distância. Qual é em Colombo o valor da carga aqui originada? Da carga que origina o campo. Então, esse aqui fica como um exercício para si aí. Qualquer dúvida deixa aqui nos comentários e a opção certa também deixa aqui nos comentários. Vamos continuar. 14. Presta um pouco de atenção também, porque se não prestar atenção não vai entender 14. Aplicando a primeira lei de Kirchhoff, pode-se concluir que I1 é igual a... Ok. O que diz a primeira lei de Kirchhoff? A primeira lei de Kirchhoff diz que o somatório das intensidades que entram no nó deve ser igual ao quê? Ao somatório das intensidades que saem no mesmo nó. Conseguiu perceber? Em outras palavras, estão a dizer o quê? Que as intensidades que estão a entrar neste nó deve ser igual às intensidades que estão a sair. Consegue me entender? Então, nós podemos colocar aqui, né, para poder se ver bem. Temos aqui o esquema, né, a representação. Temos aqui essa intensidade de 10 amperes está a entrar no nó. Essa de 5 está a sair, essa de 2 está a sair e essa de I1 também está a sair. Mas eles nos pediram o quê? I1, dizem que é aqui igual. Consegue perceber? Então, logo, vamos dizer o que é nós? Vamos dizer que 10, esse 10 aqui, ampere, porque está a entrar no nó, tem que ser igual ao quê? Ao somatório dessas intensidades que estão a sair. Percebe? Ao somatório do quê? De I1 mais 5 amperes mais 2 amperes. Consegue me entender? Então, logo, 10 amperes tem que ser igual ao quê? A I1 mais 5 mais 2 vai dar 7 amperes. Então, logo, I1 vai ser igual ao quê? A 10 amperes menos 7 amperes. Ficamos com I1 igual a 3 amperes. Conseguiu perceber? Só isso. A opção certa é D. A opção certa é D. 15. O esquema da figura representa um circuito elétrico. Qual é em ohm a resistência total do circuito? O que é que nós vamos fazer aqui? Conseguimos ver o circuito é este. Nós até podemos dar o zoom do circuito aqui. Consegues ver que aqui R1 é 6 ohm, R2 é 3, R3 é 2 e R4 é 4 ohm. Conseguimos ver que estamos perante um circuito o que é misto. Por quê? Essas duas resistências estão associadas em paralelo e essas duas estão associadas em série. Primeiro vamos desmanchar essas que estão em paralelo. O que é que nós vamos fazer? Vamos dizer que resistência equivalente de 1 e 2 será igual a quanto? R1 vezes R2 sobre R1 mais R2. Percebe? Então ficamos com o quê? Com resistência equivalente de 1 e 2 vai ser igual a quanto? R1 é de quanto? É de 6 vezes 3, que é de R2. 6 mais 3. Então logo aqui ficamos com R equivalente de 1 e 2 é de 2 ohm. Então logo, resistência equivalente aqui é de 2 ohm. E depois vamos somar com essas duas. Percebe? Ficamos com o quê? Com resistência total será igual ao quê? A resistência equivalente
de 1 e 2, mais R2, R3 aqui, mais R4. Então ficamos com a resistência total será igual a 2 ohm, da resistência equivalente daqui, mais 3. Não, mais 2 daqui. Mais 2 daqui, mais 4 daqui. Isto aqui vai nos dar 8 ohm. Logo, a resistência total deste circuito aqui é de 8 ohm. Percebe? Então, 15, a opção certa é A. 8 ohms. Percebe? 8 ohms. Ok, diz o quê? Uma carga elétrica pontual de 1 vezes 10 elevado a menos 5 coulombs passa com uma velocidade de 2,5 metros por segundo, perpendicularmente ao campo de indução magnética. Qual é, em Tesla, o valor deste campo se a força for de 5 vezes 10 elevado a menos 4 N? Ok, primeiro nós precisamos tirar os dados. Já tiramos os dados, estão aqui. Vamos pensar na forma. O que é que nós sabemos sobre força? Né? Neste caso, estamos a falar do quê? Não. Qual é, em Tesla, o valor deste campo? Campo magnético. O que é que nós sabemos sobre o campo magnético? Sabemos que ele é representado por B, campo magnético. Então, mas nós sabemos que força é igual ao quê? A carga vezes a velocidade vezes o quê? O campo magnético, que é B, vezes o quê? O seno de alfa do ângulo, né? O ângulo formado, né? O ângulo formado, né? Então, vamos dizer o quê? Eles dizem que passa com uma velocidade de 2,5 perpendicularmente. Então, se passa com uma velocidade perpendicularmente ao campo de indução magnética, o que é que nós vamos dizer? Vamos dizer que o ângulo é de 90 graus. Percebe? Então, seno de 90 graus, se nós colocarmos seno de 90 graus aqui, vai dar 1. Percebe? Então, se vai dar 1, na multiplicação não tem efeito. Nós podemos deixar de lado. Ficamos apenas com F será igual a carga vezes a velocidade vezes B. Então, nós queremos o B. Será igual a quê? A F sobre carga vezes a velocidade. Isto aqui vai nos dar o quê? O campo será igual a força de quanto? Já disseram que é de 5 vezes 10 elevado a menos 4 sobre 1 vezes 10 elevado a menos 5 vezes 2,5 metros por segundo ao quadrado. Consegue perceber? Então, o nosso campo será igual a quanto? A 2 vezes 10. 2 vezes 10 elevado a 1. 2 vezes 10 elevado a 1. Porque aqui vamos ter 1 vezes 0,5. Ficaremos com... Aliás, é 1 vezes 2,5, né? Então, ficaremos com o quê? Com 2,5 vezes 10 elevado a menos 5. Percebe? Então, menos 4 mais 5, ficamos com mais 1. Então, isto nós podemos colocar assim. 20. Podemos dizer que é 2 vezes o 10 elevado a 1 é igual a 20. É igual a 20. Então, logo, a opção certa é B. A opção certa é B. Número 17 diz o seguinte. O valor da indução magnética num ponto é de 9 vezes 10 elevado a menos 5 Tesla. Sabendo que o ponto dista 0,03 metros, qual é, em amperes, o valor da intensidade da corrente que percorre o condutor retilíneo? Ok, nos deram aqui essa constante que é de 4π vezes 10 elevado a menos 7 Tesla vezes metro sobre ampere. Ok, vamos a isso. Nós já tiramos aqui os dados, né? Já tiramos aqui os dados, porque nós já sabemos que basta lermos a questão, né? Em seguida são os dados que estamos a tirar. Ok, qual é a fórmula? O que é que nós sabemos sobre o campo magnético? Sabemos que o campo magnético é igual ao quê? É igual a constante, né? Vezes intensidade sobre o quê? 2π vezes o quê? A distância.
Percebe? Mas, o que é que nós queremos no nosso pedido? Eles pediram a intensidade em amperes. O que é que nós vamos fazer? Vamos isolar essa intensidade que nós queremos. Vamos dizer, intensidade será igual a quanto? Vamos colocar aqui traço de fração. Estamos a isolar, né? Vamos ficar com B, né? Esse B vezes 2π vezes o D sobre o que? O μ0. Conseguiu perceber o que é que nós fizemos aqui? O que é que nós fizemos? Conforme podes ver, né? Tiramos isto primeiro, ficamos com μ0, será igual ao que? A. Ficaremos com B vezes 2π vezes o D. Percebe? É como se nós tivéssemos aqui o 6 aqui, nessa expressão aqui. Relaciona essa expressão com o seguinte, com C3 igual ao que? A 6 sobre 2. Imagine que o 6 é essa expressão, o 2 é essa expressão e o 3 é esse B. Então, se quiséssemos 6, o que é que nós íamos fazer? Íamos dizer 6 é igual ao que? A 3 vezes 2. Percebe? O mesmo vai acontecer aqui. Nós queremos essa expressão aqui. Nesse caso, por enquanto, né? Mas depois vamos tirar a intensidade que nós queremos. Então, vamos colocar nossa expressão aqui, que corresponde ao 6, tem que ser igual a B, que corresponde ao 3, nessa expressão. E 2πd, que corresponde ao que? A 2. Percebeu? Então, logo, vamos dizer o quê? Que I será igual ao quê? Traço de fração, B, 2π sobre D, sobre este. Faz o quê? Aqui está a multiplicar. Quando passa para o segundo membro, passa a dividir. Passa a dividir. Percebe? Então, logo, ficamos com essa expressão aqui. Agora é só substituir. Vamos dizer o quê? Vamos dizer que intensidade será igual a quanto? Qual é o valor de B? O valor de B já disseram que é de 9 vezes 10 elevado a menos 5 Tesla vezes o quê? 2π vezes o quê? Este valor aqui. Mas nós é 0,03. Podemos colocar a notação científica isso. Colocando a notação científica, ficamos com o quê? Com 3 vezes 10 elevado a menos 2. Consegue perceber? Então, vamos colocar aqui 3 vezes 10 elevado a menos 2. Sobre o zero, vamos colocar aqui. Aqui é de 4π vezes 10 elevado a menos 7. Tesla vezes metro sobre ampere. Percebe? Então, nós vamos simplificar. Vamos simplificar o quê? Π com π sai. Tesla com Tesla sai. Metro com metro daqui sai. Percebe? Ficamos com I será igual a quanto? 2 vezes 9 vezes 3, isso vai nos dar 54 vezes 10 elevado a menos 5 mais o menos 2. Logo ficamos com menos 5 menos 2, isso vai nos dar menos 7. Sobre o que? 4 vezes 10 elevado a menos 7, porque já tiramos o π aqui, simplificamos com esse π. Então, ficamos logo com o quê? Com intensidade será igual a quanto? Ficamos com o que aqui? Ficamos com menos 7 menos o menos 7. Então, logo ficamos com menos 7 mais 7. Percebe? Logo podemos simplificar isto. Ficamos logo com 54 dividido por 4. Isso vai nos dar 13,5 amperes. Percebeu? Então, qualquer dúvida, deixa aqui na descrição. Vamos continuar. O número 18 diz o seguinte. A figura representa um condutor retilíneo percorrido por uma corrente elétrica. Qual é, em Tesla, a intensidade do campo magnético no ponto A? Ok, temos essa constante aqui. Conforme podemos ver, né, esse número aqui é idêntico, né, com o número anterior, número 17. A fórmula é a mesma. Então, vamos deixar esse número e para você, né, resolva aí. Depois, deixa a opção certa aqui nos comentários. Número 19. Uma das propriedades das ondas eletromagnéticas é convenção. Sabemos que convenção não tem nada a ver com propriedades eletromagnéticas, né? Isto tem a ver com transmissão de calor, convenção.
Extensão também não tem nada a ver. Fusão também não tem nada a ver, né? A opção certa é D. Interferência. Percebe? Ok, o número 20 diz o seguinte. Um corpo negro emite radiação térmica cujo comprimento de onda máximo é de 2 angstroms. A que temperatura em Kelvin se encontra esse corpo? Nos deram aqui a constante de William, que é de 3 vezes 10 elevado a menos 3 metros por metros vezes Kelvin, e nos deram a correspondência de Angstrom. Percebe? Então, o que nós temos que determinar aqui? Precisamos determinar a temperatura. Então, já temos aqui os dados, né? Já tiramos os dados. Em seguida, o que nós vamos fazer? Logo conseguimos perceber que aqui vamos usar o que é a lei de Will. O que diz a lei de Will? Diz que comprimento de onda tem que ser igual ao que? A constante de Will sobre temperatura. Mas pediram-nos o quê? Pediram a temperatura. Nós vamos isolar, já sabemos como isolar isso. Vamos dizer que a temperatura tem que ser igual ao quê? A constante de Will sobre o quê? Sobre o comprimento. Percebe? Então vamos só com o quê? Com temperatura será igual. Constante de Will já deram de quanto? É de 3 vezes 10 elevado a menos 3 metros vezes Kelvin. E o comprimento de onda disseram que é de 2 angstroms. Mas 2 angstroms, nós precisamos de trabalhar em metros. Então, 2 angstroms corresponde a quantos metros? Eles já disseram aqui que 1 angstrom corresponde a quanto? A 10, né? Elevado a menos 10 metros. Percebe? Então, vamos dizer o quê? Vamos dizer que 2 angstrom corresponde a quantos metros? Produz meio agora para os extremos. Né? Fazendo essa continha, nós ficamos com 2 vezes 10 elevado a menos 10 metros. Então, logo, 2 angstrom corresponde a 2 vezes 10 elevado a menos 10 metros. Logo, vamos levar esse valor, vamos substituir aqui. 2 vezes 10 elevado a menos 10 metros. Metro com metro podemos tirar. Ficamos apenas com Kelvin. Então, a temperatura será igual a 3 dividido por 2, 1,5, vezes 10 elevado ao quê? A menos 3 mais 10. Ficamos com 7. Consegue perceber aqui por que eu digo menos 3 mais 10? Nós temos menos 3, né? A regra é menos 3 menos o que? O menos 10. Mas menos com menos dá mais. Então logo ficamos com menos 3 mais 10. Isso aqui vai nos dar 7. É esse 7 que nós colocamos aqui. Mas nós podemos reduzir mais isso aqui. Né? Ficamos com temperatura, tem que ser igual. Vamos deslocar essa vírgula para cá. Logo ficamos com 15 vezes 10. E o expoente também aqui vai descer uma casa elevado a 6 Kelvin. Percebe? Então, a opção certa é B. Vamos ver aqui. A opção certa é B, número 20. A opção certa é B. Percebeu? Então, vamos para o próximo número. Ok, o número 21 o que diz? Diz que se a temperatura de uma certa estrela for de 10.000 Kelvin, qual será em watts por metros quadrado a intensidade da radiação emitida por ele? Nos deram aqui a constante de Stephen Boltzmann. Ok, o que nós vamos fazer? Vamos tirar os dados, como sempre, né? Dados, temos aqui a temperatura 10.000 Kelvin, nós podemos colocar aqui 10 elevado a 4 Kelvin. Então, constante de Stephen Boltzmann já nos deram aqui, querem a emissividade. O que nós sabemos sobre emissividade? Sabemos que aqui nós vamos aplicar o que? A lei de Stephen Boltzmann. O que diz a lei de Stephen Boltzmann? Diz que a emissividade é igual ao que? A constante de Stephen Boltzmann vezes a quarta potência da temperatura. Percebe? Então vamos dizer que a emissividade será igual. Qual é a constante que nos der? É só substituir. 5,7 vezes 10 elevado a menos 8 vezes o quê? Aqui vamos colocar unidades, né? Vamos deixar unidades. Mas não, vamos colocar unidades aqui. Metros vezes. Então, vezes o quê? A quarta potência da temperatura. A temperatura é o quê? É 10 elevado a 4 Kelvin. Isto elevado a 4. A 4 tudo. Percebe? Então ficamos o quê? Com emissividade será igual
Ok. 10 elevado a 4, tudo elevado a 4. Ficamos com o quê? Vamos repetir 5,7 vezes 10 elevado a menos 8 watts por metro quadrado vezes Kelvin a quarta vezes o quê? 10 elevado ao quê? A 16. Por quê? Porque nós temos 10 elevado a 4, isto tudo elevado a 4. Então vamos multiplicar os expoentes. Então ficamos com 4 vezes 4 vai nos dar 16 vezes Kelvin elevado a 4. Então, Kelvin a quarta podemos tirar. Ficamos com emissividade igual, multiplicando isto vai nos dar, né, 5,7 vezes 10 elevado a quanto? A menos 8 mais 16. Ficamos com o quê? Com 8 positivo. Watts por metros quadrado. Né? Watts por metros quadrado. Percebeu? Então, a opção certa, 21, a opção certa é A. 21, a opção certa é A. 22. A emissão termoelétrica ocorre à custa de energia. Ok, então, essa pergunta número 22, conforme podes ver, né, é uma teoria. Aqui temos a linha A, luminosa, B, mecânica, C, química, D, térmica. Dá uma leitura ali para você também poder aprofundar um pouco mais sobre esse conhecimento. Dá uma leitura ali, então responde essa questão. É só deixar a opção certa aqui nos comentários, né? Identificando, porque são muitos exercícios que eu estou a deixar aqui para você poder treinar, né? Então você precisa resolver esses exercícios, né? São exercícios que deixo para você poder treinar, né? Ok, então, número 23. O limite vermelho do fenômeno fotoelétrico é igual à frequência da radiação incidente quando a... Essa também vamos deixar para si, né? Dá uma leitura no apontamento que o seu docente te deu. Depois resolve essa questão. Temos a linha A, velocidade máxima é nula. B, velocidade máxima é igual a 1. Frequência incidente é mínima. Frequência incidente é nula. Então resolve essa questão, né? Quando você procurar resolver essa questão, vai aumentar um pouco mais, né, o seu conhecimento sobre essa matéria. Então vamos para o número 24. Ok, o número 24 diz o seguinte: qual é a hertz, a frequência de corte, né, de um metal cuja função de trabalho é de 2,6 eletronvolts? Nos deram aqui a constante de quê? De Planck. Ok, o que é que nós vamos fazer? Vamos tirar os dados, né? Nos deram um dado aqui que é a função de trabalho, nos deram mais outro dado aqui que é a constante de quê? Do Sr. Planck. Vamos a isso, temos aqui os dados já tirados. Mas o que é que nós sabemos sobre função de trabalho? Nós sabemos muito bem que função de trabalho é igual ao quê? A HF é igual a constante de Planck vezes frequência. Pediram frequência, vamos isolar. Frequência será igual ao quê? A função de trabalho sobre constante de Planck. Percebe? Então, frequência será igual a quanto? A 2,6 eletronvolts sobre 4,14 vezes 10 elevado a menos 15 eletronvolts por segundo. Percebe que nós não há necessidade de transformarmos, porque a função de trabalho está em eletronvolts e constante de Planck também está em eletronvolts. Então não há necessidade de nós transformarmos, né, para joules. Não há necessidade. Ficamos com o quê? Com frequência tem que ser igual. 2,6 vezes 4,14, isso vai nos dar 0,68 vezes 10, né? 0,628 vezes 10 elevado a 15. 15 porque vai subir para cima este, né? Hertz. Mas, olhando para as nossas opções, nós não temos esse valor aqui. O que é que vamos fazer? Vamos reduzir, né? Vamos tentar trabalhar com esse valor. Ficamos com frequência, tem que ser igual. O que é que nós podemos fazer? Nós podemos colocar 6,28, né, vezes 10 elevado ao quê? A 14. O que é que nós fizemos? Deslocamos uma casa, né? Deslocamos uma casa. Já? Percebe? Então, logo, ficamos com 6,28 vezes 10 elevado a 14. Ok, então inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo que formos a postar aqui no canal. Vamos terminar por aqui e
Se quiser continuar, né, parte 3, ou se ainda não viu a parte 1, vou deixar os links aqui na descrição. Então, nos vemos no próximo vídeo e tchau, tchau.